Abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o seguinte tema: nem todo o que diz Senhor, Senhor. O subtema é a essência do ser cristão. E é sobre exatamente isso que eu quero falar. É o primeiro capítulo, inclusive, do nosso curso de crescimento. E eu queria refletir com vocês sobre esse tema tão importante para nós, para a compreensão do que, afinal de contas, quer dizer isto. Qual é a essência do ser cristão? Vamos ler o texto, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Amém? Alguns anos atrás saiu uma reportagem numa revista semanal aqui no Brasil, e era uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, né? Eu sei que pesquisa está sendo bastante questionada aí, mas era uma pesquisa que fez a seguinte pergunta para várias pessoas: você crê em Deus? E o resultado foi espantoso, 90%, 99%, uma coisa assim. 90%, ou mais de 90% responderam sim. E eu lembro que foi muito comemorado em várias igrejas. Eu era pastor em Salvador, da Bahia, mas foi muito comemorado, que o pessoal disse: aleluia, o Brasil é do Senhor Jesus. Será que o fato de alguém declarar que acredita que Deus existe ou crê em Deus, será que isso significa já ser um cristão? Vamos meditar nesta pergunta e nesta questão hoje aqui pela manhã. Primeira questão é que a gente precisa explicar e entender o que o ser cristão não é. Primeiro entender o que não é, para poder entender o que é. A primeira questão é: o ser cristão não é, em sua essência, um credo. O que é um credo? Um credo é uma afirmação de várias doutrinas na qual se crê, não? Então, alguns conhecem o credo apostólico: creio que Deus, enfim, em Deus o Senhor, Criador de todas as coisas, e vai por aí, não? Então, alguns, às vezes, entendem que a afirmação do credo por alguém já o torna um cristão, né? E a aceitação de certos dogmas, principalmente crer na existência de Deus. Mas olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 19: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Quando Jesus andou por este nosso mundo, ele em muitos momentos foi confrontado com as forças do mal, com os espíritos do mal. E é interessante como, em alguns momentos, a gente ouve uma expressão de até convicção e de fé, né? Vejam, há uma ocasião em que uma pessoa dominada por um espírito do mal chega a dizer: Senhor,
que eu fiz contra ti? O que vieste me atormentar? Tu és o Filho de Deus. Imaginem esta confissão. Então é importante perceber que não é a mera afirmação, eu creio na existência de Deus, que torna alguém um cristão. Segundo, o ser cristão não é em sua essência está errada a palavra, mas enfim, não é um código de conduta, não é um código de conduta. Você faz o bem e não o mal. Você procura fazer só o bem e não o mal. Isso o torna cristão? Não. O fato de não fazer o mal ou procurar não fazer o mal, viver a sua vida tranquila, não se meter na vida dos outros, não fazer o mal para ninguém, isso não o torna cristão. É claro que é bom que você não faça o mal, que você tenha uma conduta ou uma ética, digamos, de fazer o bem e de praticar o bem. Terceiro, o ser cristão não é, em sua essência, um culto. O que a gente quer dizer com culto? Não é apenas este momento, mas tudo aquilo que envolve a existência de uma religião, não é? De culto, nas suas práticas, não é? Algumas religiões vão ter certos sacramentos, não é? Mas, por exemplo, o fato de se batizar, o fato de dar o seu dízimo, o fato de contribuir, o fato de fazer suas orações, o fato de participar dos cultos, não o torna automaticamente um cristão. O cristianismo, escreve John Stott, não é nem um credo, nem um código, nem um culto, se bem que cada uma destas coisas tenha a sua devida importância. Ele não é, em sua essência, um sistema intelectual, ou seja, aquilo que você, pelo intelecto, crê. Ele não é nem um sistema ético, ou seja, um código de condutas. Também não é um sistema cerimonial, de cerimônias religiosas, e nem mesmo os três juntos. É perfeitamente possível ser ortodoxo na crença, isto é, uma crença firme no princípio, por exemplo, bíblico, na Bíblia Sagrada, correto na conduta e escrupuloso na observância da religião, e ainda assim não captar o cerne do cristianismo. Percebam então que o que não é um ser cristão. O segundo ponto, travou? Ok. O segundo tópico, o segundo aspecto que eu quero tratar com vocês é que o ser cristão não resulta da autossalvação. Nesse primeiro ponto, e de um modo geral, esse tema, eu estou trabalhando com o livro de John Stott, Como Ser um Cristão. Mas uso aqui também um autor chamado Paul Tillich. Paul Tillich escreveu o seguinte: o princípio de que o ser procede ou precede o agir, ou seja, há um princípio de que o ser precede o agir, nesses três aspectos que aqui mencionamos, está falando sobre fazer coisas, fazer coisas, acreditar em credo, praticar o bem, ou ter um código de conduta, praticar certas cerimônias. Mas o que fica muito claro é que o ser precede e vem antes do fazer, do agir. Então, Paul Tillich diz, o princípio de que ser precede o agir implica numa
crítica básica da história da religião, na medida em que ela é a história das tentativas do homem de salvar-se a si mesmo, bem como do fracasso resultante disso. Autossalvação é o que muita da história da religião ou das religiões ilustra e mostra. Essa tentativa do ser humano de autossalvar-se. Paul Tillich cita então 3 ou 6 aspectos ou tentativas de autossalvação. Legalista, o que é o legalismo? É não fazer, não fazer, não fazer. Ou fazer, cumprir a lei rigorosamente. Depois ele cita a tentativa ascética, aí sim, não fazer, autonegar-se, reprimir certos desejos. Depois ele cita a tentativa mística, ou as tentativas místicas, ou seja, de conseguir reunir-se com Deus através de exercícios corporais. Vou passar 40 dias em jejum, sem comer, para conseguir me conectar com Deus. É tentativa de autossalvação. Depois ele cita os meios sacramentais, os chamados sacramentos. A salvação depende, portanto, de um ato sacramental. Uma das primeiras coisas que a gente conversa no curso de crescimento cristão é exatamente que o batismo não salva. Em algumas tendências religiosas, algumas religiões, o batismo é chamado de um sacramento. Através dele, da participação dele, você então se conecta com Deus, você consegue se reunir com Deus. Não, é tentativa de autossalvação, porque é concentrada no próprio ser humano. Depois Tillich cita as tentativas doutrinais, que combinam com aquilo que John Stott falou, de acreditar num credo, acreditar nas doutrinas certas. A salvação depende das doutrinas formuladas pela igreja e aceitas pelo cristão. É o que ele chamou de sacramentalismo da pura doutrina. A fé se torna a crença em uma doutrina. Será que a fé é isso mesmo? Finalmente ele cita as tentativas emocionais de fazer esta reunião do ser humano alienado de Deus. Emoção. Você já viu alguém dizer: o culto foi uma bênção, porque eu chorei, porque foi emocionante? Eu me lembro uma ocasião, muitos anos atrás, eu estava num evento em São Paulo, e era uma reunião de jovens. E a certa altura, nós estávamos cantando um cântico, e havia uma pessoa do meu lado, fazendo expressões muito profundas, como se estivesse, digamos, em êxtase total. E eu me lembro que em seguida, o dirigente voltou-se para ele, e eu estava lá quietinho, cantando aqui e tal, eventualmente levantando uma mão e tal, mas eu estava assim mais ou menos quieto. Mas aquele moço se exprimia e assim, estava em êxtase. E a certa altura o líder disse: eu vou pedir o fulano, que era a pessoa que estava do meu lado, eu vou pedir fulano para orar, porque ele estava de fato adorando. E eu fiquei assim um pouco incomodado, porque eu falei: mas eu também estava adorando, eu só não estava emocionado. Alguém pode chorar, mas no fato de chorar num culto, numa pregação, não significa que ele sentiu mais do que alguém que não chorou. São questões emocionais.
A emoção, o emocionalismo não salva ninguém. Todas as formas de autossalvação, portanto, distorcem o caminho da salvação, diz Paul Tillich. Eu vou repetir a frase que ele disse no começo. A história da religião ou das religiões é a história das tentativas do homem de salvar a si mesmo, de autossalvar-se, e o consequente fracasso de todas essas tentativas. Ser cristão não resulta da autossalvação. Isso nos conduz, então, ao terceiro tópico. A essência do ser cristão é Cristo. Amém? Vamos ler juntos, vamos recitar juntos isto? A essência do ser cristão é Cristo. É Cristo. Como cantamos há pouco. Jesus, a essência do meu louvor. Meus amados irmãos, o encontro pessoal com Deus e a reunião com Ele constituem o cerne de toda a religião autêntica, disse Paul Tillich, esse que há pouco vimos. E essa possibilidade só pode ser alcançada pela presença e atuação do novo ser, identificado no cristianismo, com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. John Stott então vai dizer: o cristianismo não é primordialmente um sistema, qualquer que seja a sua natureza, mas é uma pessoa. Uma relação pessoal com esta pessoa, com Jesus Cristo. Esta é a essência do ser cristão. É Cristo. É cristocêntrico. Toda a história que nós temos nos evangelhos de encontros de pessoas que foram transformadas foi no encontro com Jesus. No encontro com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele começa a falar sobre a sua biografia, as suas credenciais, porque havia um movimento aí de questionamento. Será que Paulo realmente tem autoridade para falar como fala, de escrever essas suas cartas? E ele então começou a falar: olha, eu sou hebreu de hebreus, eu judeu de judeus, eu sou fariseu de fariseus, eu sou da tribo de Benjamim. E ele começou então a relatar tudo que ele tinha como credenciais. Mas a certa altura ele escreve assim, Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 9. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Cristo é a essência do ser cristão, e é uma relação pessoal com Ele. Em primeiro lugar, uma relação em que Cristo é o Senhor. Portanto, a essência do ser cristão é obedecer a Cristo como Senhor. Romanos capítulo 9, versículo 10 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há um videozinho que eu gosto muito de passar. Anjos da morte, ou anjos da vida, não da morte.
Anjos da Vida, que trata daquela atuação ali nos Estados Unidos, como é que chama? Daqueles que salvam as pessoas que estão naufragando. Fugiu o nome. Guarda costeira. Da guarda costeira. E esse filme, Anjos da Vida, é muito importante. A gente sempre passa aí no nosso cursinho, nós vamos ter a chance de assisti-lo, o trechozinho inicial. Esse homem, o protagonista da história, é um guarda costeiro e ele está ali salvando as pessoas que estão se afogando. E naquele momento, quando o guarda costeiro pula no mar para salvar alguém que está se afogando, ele precisa ter o controle sobre todas as coisas ali, naquele momento. A pessoa que está se afogando, ela está em desespero. E a cena inicial desse filme, é exatamente quando o guarda costeiro pula no mar, o mar está agitadíssimo, é noite, um casal afundou o seu barco, eles estão na água com aquela proteção, mas o mar está muito agitado. E eles então vão salvar a esposa primeiro do homem. Ele então pede para o homem aguardar ali no cantinho enquanto está, e eles vão colocando a esposa deste homem dentro daquela gaiola para levar para o helicóptero. Mas o homem se desespera. Ele diz assim, quase com as suas atitudes: eu primeiro. Ele puxa a esposa, que já estava na gaiola, para fora, para entrar na gaiola. Ele afunda a esposa. Maridão, hein? Que marido bom, hein? Eu primeiro. O protagonista está tentando salvar ali, dá-lhe um soco no nariz, quebra o nariz dele. E com esse soco ele fica atordoado, não? E o protagonista pega então esse homem, que agora está machucado e desmaiado, coloca dentro da gaiola, levam ele lá para cima, e a mulher começa a se afogar, a esposa. Ele vai lá, consegue salvar, etc. Preste bem atenção nesse detalhe. Que marido, hein, mulheres? Eu primeiro. Qual é a grande lição que a gente aprende aí? Naquele momento, o salva-vidas precisa ter controle absoluto, ou ele não pode te salvar. Se deixar por sua conta, talvez você não saiba nadar, a tempestade está grande, o desespero toma conta, você vai acabar afogando o salva-vidas. Ser salvo, experimentar a salvação, é obedecer a Cristo como Senhor. É isso que precisa acontecer. Ele precisa ter o controle da minha vida, ou ele não vai me salvar. Se eu ficar insistindo que eu sei melhor do que Jesus, que eu sei melhor do que Deus, eu não vou experimentar a salvação. Segundo aspecto deste relacionamento é que ser cristão é confiar em Cristo como Salvador. Pastor, o senhor errou aí. Tinha que ser aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Lembram desta expressão que a gente dizia no passado? Quem aqui agora aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Pois bem, eu costumava falar isso. Até um dia entrou um velho pastor lá no gabinete e me disse: pastor, você já leu Romanos, capítulo 9, versículo 10? Eu já tinha lido. Falei, vamos ler de novo. Pois que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Não diz o contrário. Se aceitar Jesus ou confessar Jesus como Salvador, Ele se tornará o seu Senhor. Há muito cristão nominal
que ainda não deixou Jesus ser o seu único e suficiente Senhor. Então é muito interessante esta inversão que às vezes acontece, porque Jesus só pode me salvar quando Ele é o meu Senhor. Não é o contrário. Ele não vai se tornar o meu Senhor por ter se tornado o meu Salvador. É exatamente como na situação do salva-vidas. Ele precisa ter controle para que Ele possa me salvar. Ser cristão é obedecer a Cristo como Senhor. Ser cristão é confiar em Cristo como Salvador. Em terceiro lugar, ser cristão é ter a Cristo como amigo. Uma das grandes questões que me confrontou com a minha fé, e eu digo que eu nasci dentro da igreja praticamente, não é? Quando eu nasci, meus pais imediatamente já me levaram para a igreja, já participavam de uma igreja batista. Mas uma das coisas que me confrontou foi quando eu fiz o curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E há um capítulo em que ele diz: você ama a Deus? Qual é a tua relação com Deus? Eu comecei a refletir sobre o meu relacionamento com Jesus. Há um hino que nessa época me fez muito bem. É o hino que diz: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Que paz seremos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Qual é o maior e mais importante mandamento? Perguntaram a Jesus. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Ter Jesus como amigo é mostrar este amor por Deus que se mostra na sua vida. Quarto lugar e último aspecto que eu quero ressaltar nesta manhã é os frutos do ser cristão. A gente já entendeu o que não é ser cristão. A gente já entendeu que a autossalvação não pode levar ninguém a se tornar um cristão. E a gente viu qual é a essência do ser cristão. Qual é então o fruto do ser cristão? É importante uma frase que me ocorre sempre quando eu penso nessa questão do fruto do ser cristão. E o que é que vem primeiro, o ser ou o fazer? Nós, preste bem atenção aqui, nós não somos quem nós somos porque fazemos o que fazemos. Nós fazemos o que fazemos porque somos quem nós somos. Primeiro vem o ser, depois vem o fazer, vem o agir. Aquele que de fato teve um encontro pessoal com Jesus, aquele que tem a Jesus já como seu Senhor, aquele que já confessou Jesus como seu Senhor e obedece a Jesus como seu Senhor, aquele que tem Jesus como seu Salvador, aquele que tem Jesus como seu amigo, aquele que tem um relacionamento íntimo de amor com Jesus, este vai viver e vai mostrar no seu relacionamento. Olha só, nós podemos examinar novamente esse texto que lemos no início. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é que Jesus diz? E pode parecer contradição com o que eu acabei de dizer, de que ser cristão inicia ou é obedecer Jesus como Senhor. Quando Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Acontece que este dizer Senhor, Senhor não está conectado com aquele relacionamento com Jesus. É apenas uma frase de efeito, é apenas uma afirmação para os outros verem, mas não tem relação íntima com Jesus e, principalmente, não tem consequências práticas. O que é iniquidade? A palavra grega anomos. Anomos quer dizer a negação da lei de Deus. É não andar segundo a vontade de Deus. John Stott, concluindo, John Stott confessa neste livro que ele fez um dia uma decisão pública sobre a sua fé. Mas 18 meses depois, ele descobriu que ele vivia uma fé pelo buraco da fechadura. E ele se refere então no seu testemunho a esse texto bíblico tão conhecido. Ok, está aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Para quem Jesus está dizendo isso? Vocês sabem? Alguém se lembra? Para uma igreja. Para uma igreja. Apocalipse 3:20, as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Ele está dizendo isso para uma igreja. Quem já não ouviu Billy Graham, grande evangelista, não é? Ou Nilson do Amaral Fanini, não é? Citando este versículo no seu apelo e dizendo às pessoas que ainda não se converteram: eis que estou à porta e bato, Jesus falando, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e ele comigo. Não, Jesus está dizendo isso para uma igreja. Está dizendo isso para pessoas que se diziam cristãs. Ele está dizendo: eu estou do lado de fora. Eu estou do lado de fora. E John Stott então explica como aconteceu a sua transformação. Presta atenção. Intelectualmente falando, eu havia acreditado em Jesus a vida inteira, do outro lado da porta. Sempre me esforcei para fazer minhas orações pelo buraco da fechadura. Eu até empurrava algumas moedas por baixo da porta, em vã tentativa de pacificá-lo. Eu tinha sido batizado, eu tinha declarado publicamente a minha fé em Jesus, ia à igreja, lia a Bíblia, possuía ideais elevados, me esforçava para ser bom e fazer o bem, mas o tempo todo, muitas vezes sem perceber, eu estava mantendo Cristo à distância, segurando-o do lado de fora, vivendo uma fé pelo buraco da fechadura. Sabe por quê? Porque ele ainda não tinha confessado Jesus como seu Senhor. Ele ainda não tinha experimentado e confiado em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque ele ainda não experimentava a relação com Jesus como seu amigo.
Qual é a sua fé? Como é que você tem vivido a sua experiência de fé? Será que é como esta fé pelo buraco da fechadura?